Olá, alunos! Eu sou a enfermeira Ivna Ramos e vamos prosseguir com a nossa aula de Anatomia e Fisiologia. Hoje a nossa aula é sobre o sistema respiratório, o sistema responsável pela nossa respiração, um sistema, assim como os outros, também muito importante. Já falamos do sistema locomotor, só relembrando, o sistema locomotor que é formado pelo sistema articular, sistema esquelético, sistema muscular. Já falamos sobre também o sistema digestório, que é responsável pela nossa alimentação. E hoje vamos falar sobre o sistema respiratório, que é o sistema responsável pela nossa respiração. O sistema respiratório, ele é o conjunto de órgãos responsáveis pelas trocas gasosas do organismo com o meio ambiente. Ele é constituído pelas fossas nasais, pela faringe, pela laringe, pela traqueia, pelos brônquios, bronquíolos, alvéolos e os pulmões. Vamos falar de cada um deles. E através do sistema respiratório, o organismo humano ele vai realizar as trocas gasosas, eliminando o gás carbônico e absorvendo o oxigênio, né? A gente sabe que as células do nosso corpo, elas precisam usar o oxigênio para conseguir produzir a maior parte de energia necessária para as funções do organismo. A energia do nosso corpo, ela vem de uma molécula chamada ATP. Grande parte do ATP só é produzido lá nas mitocôndrias, na presença do oxigênio. E ao mesmo tempo que o oxigênio é utilizado para produzir energia, as células acabam produzindo também um resíduo, um dióxido de carbono, CO2. Só que o gás carbônico em excesso, ele acaba causando... Ele em excesso ele vai acabar causando uma acidez e se tornando tóxico para o nosso organismo. Então, ele precisa ser eliminado na mesma proporção em que ele é produzido. E também é o sistema responsável pela captação de oxigênio no ambiente e a eliminação de gás carbônico. Esse é o sistema respiratório, né? O sistema que ele é responsável pela captação de oxigênio do ambiente, da atmosfera e a eliminação do gás carbônico. Como eu falei para vocês, o sistema respiratório ele é formado pela cavidade nasal, né, as narinas, pela faringe, pela laringe, a epiglote aqui, pela traqueia, que é esse tubo, pelos brônquios e pelos bronquíolos, que são essas ramificações. E aqui é o diafragma, que é o músculo que também faz parte que a gente vai estar falando, e os pulmões, pulmão direito e pulmão esquerdo. Esse termo respiração, que é a troca de gases entre a atmosfera, o sangue e as células, ele é composto por 3 processos mais relacionados. O primeiro dele é a ventilação pulmonar, que é o processo mecânico que move o ar para o interior ou exterior dos pulmões. A entrada de ar para os pulmões é chamada inspiração e a saída de ar dos pulmões para a atmosfera é chamada expiração. A entrada é chamado inspiração e a saída de ar desses pulmões são chamado expiração. Tá ok? O segundo processo é a respiração pulmonar, é a troca de gases entre o pulmão e o sangue. E o terceiro processo é a respiração tecidual, que é a troca de gases entre o sangue e as células. Então, a respiração ela é formada por 3 processos. O primeiro é a ventilação pulmonar, que é a troca de gases entre a atmosfera e o meio interno, que é a expiração e expiração. A inspiração é a entrada de ar nos pulmões e a expiração é a saída de ar dos pulmões. Basicamente é isso, tá bom? Sobre o comecinho da nossa aula do sistema respiratório. E as nossas vias aéreas são as vias que conduzem o ar do meio externo do corpo até a zona respiratória. E essa zona respiratória é a região onde vai ocorrer as trocas
trocas gasosas, e ela é composta pelos bronquíolos respiratórios, pelos ductos alveolares, pelos sacos alveolares e os alvéolos pulmonares. As trocas gasosas, elas acontecem nos alvéolos pulmonares que terminam nos bronquíolos, que começam nos bronquíolos. E aqui são as fossas nasais, os primeiros órgãos que vamos estar falando sobre do sistema respiratório. As fossas nasais, elas são cavidades situadas no interior do nariz, que tem como função filtrar o ar através de pelos e cílios, e aquecimento do ar através dos capilares sanguíneos e a umidificação do ar através das glândulas mucosas. O ar, esse ar que entra pelo nosso nariz, que é composto por uma parte externa visível e por uma parte interna que está localizada dentro do cano, a cavidade que está dentro do nariz externo e do nariz interno é chamada de cavidade nasal. E ela é separada por dois lados, né? Esses dois lados são separados pelo septo nasal. A porção externa do nosso nariz possui duas cavidades, que nós chamamos de narina, e logo que o ar entra nessa região, ele vai se deparar com pelos, que esses pelos são chamados de pelos nasais, que são pelos grossos, que eles ajudam a filtrar partículas maiores e que entram no sistema respiratório. Funcionam como um filtro grosso, ajudando a filtrar o ar que vai entrar. A nossa cavidade nasal, ela também vai possuir aberturas para regiões chamadas seios paranasais, que são espaços preenchidos de ar no interior dos ossos do crânio. E eles ajudam a aumentar a ressonância e auxiliar a ressonância da nossa voz e auxiliar na produção de muco. A inflamação desses seios paranasais, elas vão chamar sinusite. As pessoas que têm sinusite, o que seria essa sinusite? São a inflamação dos seios paranasais, né? Que são responsáveis, eles ajudam a aumentar a ressonância da nossa voz. Então, vai ser pelo nosso nariz que vai entrar o ar para o nosso corpo, né? Que ele vai possuir essa parte externa que é visível e pela parte interna, né, que está localizado dentro do crânio, a parte interna do nosso nariz, interno. E essa parte que é dividida, o que divide os dois lados, ele é chamado de septo nasal. E a parte externa, elas são chamadas de narinas, tá bom? E eles têm essa função de filtrar essas partículas maiores que entram no sistema respiratório. Os pelos também, os pelos nasais vão ajudar a filtrar essas partículas maiores que entram no sistema respiratório e que funcionam, né, como um filtro grosso, ajudando a filtrar o ar que vai entrar nos nossos pulmões. E a faringe, né, gente? Já falamos da faringe no sistema digestório. Agora nós vamos falar da faringe no sistema respiratório. Como eu falei, ela é comum. A faringe, ela vai ser comum no sistema respiratório e no sistema digestório. No sistema digestório, ela vai permitir a passagem, né, do bolo alimentar. Ela vai ajudar na nossa deglutição, ela vai ajudar a gente a engolir os alimentos. E já na parte do sistema respiratório, ela permite a passagem do ar. No sistema, eu quero que vocês foquem nessa parte. A faringe no sistema digestório, ela permite a passagem do bolo alimentar. E no sistema respiratório, ela vai permitir a passagem do ar. E ela vai se comunicar com a laringe, que é outro órgão que vamos falar mais à frente. Ela está situada atrás da boca e por baixo das fossas nasais. E ela tem como função fazer a comunicação entre as fossas nasais e a laringe. Ela é um tubo, né? Como eu já falei sobre ela para vocês na aula do sistema digestório. Vamos falar agora de novo no sistema respiratório. A faringe, ela é um tubo que se estende na direção do pescoço, localizada atrás das cavidades nasal, oral e logo à frente das vértebras cervicais.
ela funciona como uma passagem de alimentos e também funciona como uma passagem de ar, como eu falei para vocês. E ela funciona também como uma câmara de ressonância, ajudando a amplificar os sons da fala, e ela é dividida em 3 partes. Eu já falei para vocês também. Ela é dividida em nasofaringe, orofaringe e laringofaringe. Então, basicamente isso é a função da faringe no sistema respiratório, é a passagem de ar. Não esquecendo, no sistema digestório, a função dela é permitir a passagem do bolo alimentar, a passagem de alimentos, ela vai ajudar no nosso processo de deglutição. E no sistema respiratório, ela vai ajudar na passagem de ar, tá bom? E a laringe? A laringe, ela é um órgão curto que ela se conecta à faringe com a traqueia. Ela é situada na linha mediana do pescoço e tem 3 funções. Ela atua como passagem de ar durante a respiração. E o epitélio que vai revestir a laringe, ele apresenta pregas, as cordas vocais, né, capazes de produzir sons durante a passagem de ar. E ela vai impedir que o alimento e objetos estranhos entrem nas estruturas respiratórias. A laringe, como eu falei para vocês, ela é um órgão curto, um órgão pequeno, que se conecta superiormente com a faringe e inferiormente com a nossa traqueia. E ela está localizada, para ser mais preciso, ela está localizada logo à frente da 4ª, 5ª e 6ª vértebra cervicais. A gente falou sobre as vértebras cervicais, torácicas, lombar. A faringe, ela vai estar conectada superiormente com a faringe, inferiormente com a traqueia, e ela está localizada à frente, logo à frente da 4ª, 5ª e 6ª vértebras cervicais. E na faringe que vai conter a epiglote. E o que seria a epiglote? Ela é como se fosse uma válvula que fecha a passagem da traqueia durante a deglutição. Quando vamos deglutir os alimentos, a epiglote, ela é uma válvula que ela vai se fechar para evitar que os alimentos entrem na nossa parte respiratória e desça pelo tubo gástrico, tá bom? E desça no tubo do trato gastrointestinal. E na laringe a gente também vai encontrar, como eu falei para vocês, as pregas vocais, que emitem sons quando elas são vibradas. Tá bem aqui no slide, inclusive. O epitélio que reveste a laringe apresenta a prega, as cordas vocais, capazes de produzir sons durante a passagem de ar. Também laringe, um órgão muito importante, um órgão curto, né, que vai se conectar entre a faringe, que vai permitir passagem de ar, e vai também se conectar com a traqueia, né, que é um tubo que vamos falar mais à frente. E, como eu falei para vocês, vai atuar com a passagem de ar durante a respiração, e ela possui epiglote. Estou passando o mouse agora bem em cima da epiglote, e vocês podem ver que é como se fosse uma válvula que vai permitir que não passe alimento, né, que esse bolo alimentar não vai passar pelo nosso sistema respiratório, e sim para o nosso sistema digestório. E a traqueia, né? A traqueia é a principal via aérea condutora, é um grande tubo constituído por pequenos anéis de cartilagens. E ele tem o revestimento de células secretoras e muco e células ciliadas. Contém também músculo liso. A traqueia, ela é um tubo cilíndrico e ela é formada por músculo liso, possui aproximadamente 11 centímetros de comprimento, e ela se localiza anteriormente ao esôfago. É também um tubo muito importante do sistema respiratório. Esses anéis de cartilagem, ele vai ser possível, com ele vai ser possível que essa traqueia fique sempre aberta, possua movimentos de contração. E ela também, no final da traqueia, vamos encontrar os brônquios e os bronquíolos, que é os próximos que vamos falar. Ela é a principal via aérea condutora, onde vai passar esse ar para os pulmões. É um tubo também.
E os brônquios e os bronquíolos. Os brônquios são formados pela divisão da traqueia e eles vão levar o ar para o interior dos pulmões. Se ramificam várias vezes até se transformarem em bronquíolos. Os brônquios eles resultam da bifurcação da traqueia. No final da traqueia, eles vão começar a se resultar. Já os bronquíolos, eles vão resultar da ramificação dos brônquios em canais mais finos. E nos finais desses brônquios que vão ter os alvéolos, que são bolsas de ar formado por um fino epitélio que faz contato com os capilares sanguíneos, permitindo as trocas de gases. Olha, os alvéolos. Os alvéolos são pequenos sacos que ficam no final dos menores bronquíolos. Voltando, na traqueia, no final da traqueia vão se ramificar bifurcações que vão ser os brônquios. E no final dos brônquios vamos ter outras ramificações que são os bronquíolos. Que no final dos bronquíolos que vamos ter os alvéolos, que são pequenos sacos que ficam no final dos menores bronquíolos. Os alvéolos, eles são envolvidos por uma série de vasos sanguíneos. Como a parede dos alvéolos é fina, as trocas gasosas ocorrem nesse local. Então, você nos alvéolos que vai entrar o gás rico em oxigênio e vai sair o ar rico em dióxido de carbono. Cada pulmão contém aproximadamente 300 milhões de alvéolos. Os alvéolos são muito importantes, é neles que vão acontecer as trocas gasosas. E os pulmões? Os pulmões são o principal órgão do sistema respiratório. E ele tem uma textura esponjosa, uma forma mais ou menos cônica e pesa cerca de 700 gramas. E ele se situa na caixa torácica. Volto a falar para vocês, quando eu falava que a caixa torácica, né, que o esqueleto, ele serve como proteção dos nossos órgãos. Olha, a caixa torácica, ela protege, um dos órgãos que ela protege são os pulmões. Eles são divididos em lobos, o pulmão direito tem 3 lobos e o esquerdo tem 2. E ele é revertido por 2 membranas, denominadas pleuras. Pleuras viscerais, que envolvem os pulmões, e pleura parietal, que adere à caixa torácica. E aqui estão os nossos 2 pulmões. Os pulmões, como eu falei para vocês, eles são órgãos pares e estão localizados dentro da nossa cavidade torácica, sendo que entre eles temos o coração. Então, entre o pulmão direito e o pulmão esquerdo, vamos ter o coração. Apesar de eles serem órgãos pares, os nossos 2 pulmões, eles não são completamente idênticos. Um não vai ser parecido com o outro. O pulmão esquerdo, ele é levemente menor que o pulmão direito, sendo que o pulmão direito é mais largo e mais espesso. A parte mais larga dos pulmões, que é aqui embaixo, ela vai ser chamada de base, e a parte superior dos pulmões, ela é chamada de ápice, e eles são divididos em lobos, separados por fissuras. Esses lobos, cada pulmão ele é dividido em lobos, e cada lobos são separados em fissuras. O lobo direito é separado em superior, médio e inferior. Já o lobo esquerdo, ele é apenas formado em lobo superior e lobo inferior. E a pleura, que é essa membrana que vai revestir, ela é muito importante também, porque ela serve para proteger os nossos pulmões. Essa membrana, que se chama pleura, ela vai servir para proteger os nossos pulmões, e também ela é super importante para o mecanismo pulmonar. Porque os pulmões, eles são órgãos que estão em bastante movimento.
E logo aqui abaixo do pulmão vamos ter o diafragma. O diafragma é um músculo muito importante para a nossa respiração. Ele é um músculo membranoso que ele vai separar o nosso tórax do nosso abdômen. E ele é um músculo estriado esquelético. Lembre que já falamos sobre que existem 3 tipos de músculo: músculo liso, o músculo estriado esquelético e o músculo cardíaco. O diafragma é um músculo estriado esquelético que está localizado, como eu falei, abaixo do pulmão, e ele divide o tórax no abdômen e auxilia nos movimentos respiratórios. É um componente fundamental, pois sem ele a respiração não acontece. Tá vendo só? Sem o diafragma a respiração não acontece. Quando o diafragma contrai, que ele rebaixa, criando a pressão necessária no sistema respiratório para a entrada de ar. Então, quando o diafragma contrai, a entrada de ar, e quando o diafragma relaxa, a saída. Sempre falei para vocês que os músculos são responsáveis pela contração e relaxamento, né? E olha aí, o músculo diafragma, ele é responsável pela contração, que quando ele contrai, o ar da atmosfera entra no nosso pulmão, e quando ele relaxa, o ar dos nossos pulmões sai. E a inspiração, né, e expiração, que são esses movimentos respiratórios. Uma pessoa normal inspira e expira cerca de 25 mil vezes por dia. 25 mil vezes por dia vamos estar fazendo os movimentos de inspiração e expiração, colocando e retirando dos pulmões cerca de 10 mil litros de ar. Desse total, passam para o sangue 500 litros de oxigênio e saem do sangue para o pulmão 500 litros de gás carbônico. A entrada e saída de ar dos pulmões depende do movimento de contração e relaxamento do diafragma e dos músculos presos às costelas. Os músculos presos às costelas são chamados de músculos intercostais. Também são músculos muito importantes no processo respiratório, assim como o diafragma, né, que é um músculo essencial para a nossa respiração. Os músculos intercostais também vão ser músculos muito importantes para esse processo respiratório. Como eu falei para vocês, a nossa entrada e saída de ar vai depender da contração e do relaxamento do diafragma, que é esse músculo que está bem abaixo dos pulmões e que vai dividir o tórax do abdômen. Olha, a inspiração. Para ocorrer a inspiração, os músculos intercostais e o diafragma se contraem, fazendo assim o pulmão se expandir e a pressão dentro dele ficar menor do que a pressão de fora. Por isso, o ar ele vai entrar no pulmão. E na expiração, os músculos intercostais e o diafragma se relaxam, assim o pulmão se contrai, fazendo aumentar a pressão dele. O ar entra, sai para o ambiente, que passa a ter uma pressão menor que o pulmão, né? No começo da aula eu expliquei para vocês que o que acontece, que as células, a gente sabe, né, que as células do nosso corpo, eles precisam usar o oxigênio para conseguir produzir maior parte da energia necessária para as funções do nosso organismo, né? A energia do nosso corpo, ela vem dessa molécula que a gente chama de ATP. E grande parte do ATP só é produzida lá nas mitocôndrias, na presença de quê? De oxigênio. E ao mesmo tempo que o oxigênio ele é utilizado para a produção de energia, as células acabam produzindo também um resíduo, que é o dióxido de carbono, o CO2. Só que o gás carbônico em excesso, ele acaba causando acidez, né? E se tornando tóxico para o nosso organismo. O gás carbônico em excesso, ele vai ficar ácido e vai ser um pouco tóxico para o nosso organismo. Então, ele precisa ser eliminado na mesma proporção que ele está sendo produzido. Entendeu? E esse termo respiração, que é a troca de
de gases que vão acontecer, a troca gasosa que vai acontecer lá nos alvéolos, entre a atmosfera, o sangue e as células, é composto por 3 processos, né, separados. E o mais relacionado, o primeiro dele é a ventilação, que eu falei para vocês, que é o processo mecânico que move o ar para o interior ou pelo exterior dos pulmões, né? Que é a entrada de ar, que é a inspiração, a entrada de ar para os pulmões, a entrada do oxigênio para os pulmões, e a expiração, que já é a saída do CO2, né? Do gás carbônico, é a expiração dos pulmões para fora, né? Olha aqui, ó, mas para ficar mais explicativo, porque esse processo respiratório tem que ficar, vocês têm que focarem, tem que aprenderem. Ó, a contração, na contração do diafragma e dos músculos intercostal, o diafragma baixa e as costelas e o externo sobem. A caixa torácica e os pulmões vão aumentar de volume. A pressão diminui no interior dos pulmões e o ar entra nos pulmões. Entendeu? O diafragma se contrai, ele vai baixar um pouco, a caixa torácica e os pulmões aumentam de volume e a pressão diminui no interior deles. E a expiração é o relaxamento do diafragma, né? Do músculo intercostal. A inspiração é quando já o músculo contrai. E a expiração é quando o músculo relaxa. O diafragma sobe, as costelas e o externo desce, a caixa torácica e os pulmões diminuem de volume e a pressão aumenta no interior dos pulmões e o ar vai sair dos pulmões. E a hematose pulmonar. O que seria essa hematose pulmonar? Ela é a troca gasosa que ocorre entre o sangue e o ar que vai ter nos pulmões, né? Através dos capilares sanguíneos, vamos conseguir trocar, né? Troca gasosa que vai ocorrer entre o sangue e o ar que existe nos pulmões. Assim como existe sangue, o ar também vai ser existente e vai acontecer essa troca gasosa, e resultando na conversão do sangue venoso concentrado em CO2, que é convertido em sangue arterial rico em oxigênio. Deu para entender? Agora eu vou voltar aqui na traqueia, que é muito importante falar para vocês. Na traqueia, quando vai acontecer a intubação orotraqueal, que esse tubo vai entrar na nossa boca e vai ficar até a traqueia, que vai possibilitar levar o ar melhor para os nossos pulmões, assim como a traqueostomia, que é uma incisão que a gente faz na traqueia quando não existe indicação na intubação. Vai existir a traqueostomia, quando não vai poder intubar, vai existir a traqueostomia, onde vai ser uma incisão que vamos colocar um tubo que vai passar ar pelo esse pulmão quando o paciente não está conseguindo fazer esses movimentos respiratórios voluntariamente, sozinho. Tá ok? E a nossa aula do sistema respiratório, uma aula muito importante. O sistema respiratório é um sistema muito importante para nós, porque sem a nossa respiração a gente não consegue viver. Falamos do diafragma, que é esse músculo responsável, muito importante pela nossa respiração, é o músculo mais importante do sistema respiratório. Falamos dos pulmões, das nossas fossas nasais, que é onde vai entrar todo esse ar, né? A cavidade nasal. Falamos da faringe também, que tem tanto função no sistema respiratório quanto função no sistema digestório. Da laringe, que possui a epiglote, que também é muito importante, a epiglote, para que não passe alimento, esse bolo alimentar não vá passar para o nosso sistema respiratório. Falamos dos brônquios, dos bronquíolos, dos pulmões, que são muito importantes, né? Dos alvéolos pulmonares, que essa troca gasosa vai acontecer, essa entrada de oxigênio, essa saída de CO2 vai acontecer nos alvéolos pulmonares.
Entendeu? E agora eu vou passar uma atividade para vocês, vou colocar no portal uma atividade para vocês sobre esses sistemas que já estudamos. Vamos ter outra aula prática. Levem as dúvidas de vocês, vou estar levando o slide para a gente estar tendo uma aula mais reforçada no laboratório, conhecer órgão por órgão do sistema digestório, o pulmão, né, que ele é dividido, ele é diferente. É um único órgão, mas é dividido em pulmão direito, pulmão esquerdo. Que o nosso coração está bem no meio do pulmão, né? Entre o pulmão direito e o pulmão esquerdo fica localizado o nosso coração. E o sistema respiratório é muito importante. Vamos estar fazendo atividade logo mais sobre o sistema respiratório, assim como o sistema digestório e o sistema locomotor, que foi o sistema que já foram vistos, né? Aqui também já falamos sobre o sistema esquelético lá no laboratório. Espero que tenham gostado da aula. Bons estudos!